Olá, gente. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Todo mundo está bem? Tudo certinho? Estudaram, revisaram a nossa última aula? Só um minutinho. Compartilhar a tela aqui rapidinho. Obrigada. Agora mudou o nome. Estão conseguindo ver o compartilhamento da tela, gente? Pessoal, rapidinho. Mais uma vez, quando vocês não tiverem nenhuma pergunta... Estão me ouvindo, gente? É só Quando vocês não tiverem nenhuma Enter ou clicar em pergunta, nenhum OK. questionamento, eu peço que vocês mantenham Aperta Enter o ou clicar em OK. microfone desabilitado, tá? Desative o microfone. Davi está com o microfone ligado. A Lucélia agora está com o microfone ligado também. Bom, gente, hoje a nossa aula será sobre os principais agentes antimicrobianos, tá? Hoje nós vamos falar sobre o mecanismo de ação dos principais antimicrobianos utilizados na clínica, certo? Então, se vocês, em algum momento, quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento, tiverem dúvida, vocês podem habilitar, tá? Ativar aí o microfone de vocês e podem me interromper a qualquer momento, tá bom? Porque aqui o nosso objetivo, o meu objetivo é saber se vocês estão entendendo, tá? Porque não adianta a gente ir passando aí com conteúdo e vocês estarem com dúvida. Eu quero que termine a aula e vocês consigam compreender pelo menos 50% do que a gente falou aqui. Tá bom, gente? Todo mundo está conseguindo ver a tela? Estão me ouvindo direitinho? O áudio tá bom? Sim, professora. Tá. Então vamos lá, tá? Vamos falar sobre os principais agentes antimicrobianos e seus mecanismos de ação. Essa aula é um pouquinho complexa, mas com calma vocês vão conseguindo aí absorver bem esse conteúdo, certo? Então, gente, o que são antimicrobianos? Qual é o conceito de antimicrobianos? Quem pode me responder aí? Quem pode me responder? Quem são os antimicrobianos? Lembre que eu falei na aula passada, é só vocês buscarem, olharem aí pela palavra, pela etimologia da palavra. O que seria essa palavra antimicrobianos? Anti vem de quê? Anti é algo a favor ou algo contra? O que vocês acham? Alô? Contra. Contra, muito bem. Então, anti é algo que não gosta, né, dos micróbios, microbianos. Quem são os micróbios? Na microbiologia clínica, que é a nossa disciplina, então nós estamos focando em quem? Nos micro-organismos patogênicos, certo? Então, de porte, né, desse pensamento, desse conteúdo que a gente acabou de discutir, o que seriam os antimicrobianos? São o quê, gente? Tá, vamos lá, então. Olhar o conceito aqui. São substâncias, tá, que podem ser produzidas naturalmente, ou seja, se é algo natural, é produzido por organismos vivos. Como, por exemplo, aqui, ó, acompanhe o cursor. Por bactérias, por fungos, né, entre outros, foi produzido por organismos vivos, tá? É uma substância natural. Então, os antimicrobianos podem ser naturais, ou eles podem também ser produzidos em laboratório, né? Ser produzidos de forma artificial. Até aí tudo bem? Sendo que essa produção artificial, ela pode ser total ou parcial, ou seja,
Essa substância ela pode ser produzida totalmente no laboratório, né? Totalmente sintética, ou ela pode ser produzida parcialmente, né? No organismo vivo, ou seja, aquela molécula principal, né? Aquela molécula base que a gente vai ver que os beta-lactâmicos têm essa molécula, esse núcleo comum. Essa molécula principal é produzida no interior do organismo vivo, extraída e modificada em laboratório. Então, essa produção em laboratório, né, artificial, pode ser total ou parcial. E qual é o objetivo dos antimicrobianos, gente? Qual é a função deles? Eles foram desenvolvidos, criados para quê? Com que objetivo? Para inibir, né, o crescimento, né, que apresenta a capacidade de inibir o crescimento de quem? Dos micro-organismos. Quando a gente fala em microbiologia, crescimento está associado com o quê? Crescimento está associado com proliferação, né, multiplicação daquele micro-organismo, divisão do micro-organismo, ou seja, um micro-organismo que aumenta a sua população. Então, inibir o quê? O crescimento ou matar esse micro-organismo infeccioso, né? Esse micro-organismo patogênico. Todo mundo entendeu? Recapitulando. O que seriam antimicrobianos? Substâncias produzidas, que podem ser produzidas naturalmente. Natural por quê? Porque é produzido no interior de organismos vivos. Ou essas substâncias, elas podem ser sintetizadas em laboratório, sendo que essa produção no laboratório pode ser total, ou seja, antimicrobianos. O antimicrobiano pode ser totalmente sintético, ou essa produção pode ser parcial, ou seja, uma parte no interior do organismo vivo e a outra parte em laboratório, ou seja, essa substância natural sofre modificações em laboratório. Com função de quê, gente? Com função de inibir o crescimento desse micro-organismo, não deixar com que ele se divida, não deixar com que ele prolifere, aumente a sua população para continuar, né, causando todos os efeitos, os efeitos provenientes, né, como é que eu posso dizer para vocês? Da colonização dele naquele organismo, tá? Ou matar o organismo, certo? E organismo patogênicos. Ok? Me dê um exemplo aí de uma substância, de um antimicrobiano que é produzido por um organismo vivo. Vocês acham? Penicilina. Muito bem, a penicilina, né? Qual é o organismo que produz a penicilina? Que tipo de organismo? Que ser vivo? Um fungo. Fungo. Muito bem. Lembram aí do gênero desse fungo? É fácil, vocês sabem, eu sei que vocês sabem. Uma dica: o gênero deu origem ao nome do antimicrobiano. Como é o nome do fungo? Penicillium. Muito bem. Tá? Então, a penicilina, ela recebeu esse nome, né, porque ela é produzida por fungos do gênero Penicillium. Certo? Continuando. Partindo, né, desse pensamento, nós temos que entender, né, para falar sobre antimicrobianos, entender alguns conceitos básicos, né? Então aqui a gente tem algumas considerações gerais. Para isso a gente precisa entender o que é a quimioterapia, gente. Mais uma vez, olhem para a palavra para que vocês possam conhecer o conceito. O que seria a quimioterapia? Olha, químio vem de quê? Química. De substância química, né? De química, substâncias químicas. Terapia é uma palavra que vem de tratamento, né? Tratamento, terapia. Então, o que seria a quimioterapia? É um tratamento baseado na utilização de substâncias químicas, né? Com o objetivo de quê? De inibir o crescimento desse micro-organismo, já que a gente está falando de microbiologia clínica, né? Ou com o objetivo de matar esse micro-organismo que está causando mal lá para o paciente. Porém, né,
Esse objetivo, ele é para afetar quem? O micro-organismo. Não é para afetar o tecido do hospedeiro. Então, o objetivo, né, de inibir ou matar o micro-organismo, sem, portanto, que, gente, afetar os tecidos saudáveis lá do paciente. Meu objetivo é curar o paciente, não levar mais danos para os tecidos saudáveis dele, né? Tá certo que não existe aquela bala mágica, aquele medicamento que não vai ter algum tipo ali de efeito colateral. Sempre vai ter alguma coisinha ali. Só que o objetivo, né, para que essa substância vire realmente uma substância utilizada na terapia, ela precisa passar por vários testes, né? E um desses testes é o quê? A toxicidade, que tem que ser específica para quem? Para o alvo, que no caso aqui é quem? O micro-organismo alvo daquele antimicrobiano, né? Esse conceito é o conceito, essa parte aqui, né, sem afetar ou afetando o mínimo possível, né, os tecidos saudáveis do hospedeiro, a gente chama de toxicidade seletiva. Então, o que é toxicidade seletiva? O que seria? É uma substância que é tóxica seletivamente para o alvo. Quem é o alvo aqui na microbiologia clínica, gente? O micro-organismo, né? A bactéria, o fungo, o vírus, ele que é o alvo dos antimicrobianos, né? Dos antimicrobianos específicos, claro. Então, o alvo é eles. O alvo desses antimicrobianos não é afetar os tecidos hospedeiros. Então, tem que haver o quê? A toxicidade seletiva, ou seja, essa substância tem que ser tóxica para o alvo, sem afetar ou afetando o mínimo possível os tecidos do paciente, os tecidos saudáveis lá do hospedeiro, certo? Esse é o conceito de toxicidade seletiva. Quem tem maior toxicidade seletiva, gente? Olha, Deise Figueiredo apareceu aqui na sala. Toxicidade seletiva. Quem tem maior toxicidade seletiva, gente? Um antibacteriano ou... Oi, Deise. Deise é minha prima, para quem não sabe. Se for Deise Figueiredo, é minha prima. Quem tem maior toxicidade seletiva, gente? Um antibacteriano ou um antifúngico? O que vocês acham? Podem errar, podem chutar. O que vocês acham? Antibacteriano, professor. Muito bem. Por quê que não está aparecendo esse nome aqui? É o 759611. Como é seu nome? André. O André. Por que você acha, André, que um antibacteriano tem uma toxicidade seletiva maior, melhor do que um antifúngico? Pode falar. Foi chute. Justamente. Como é? Foi um chute. Foi no chute? Tá, então vamos dar conceitos aí, né? Embasamento teórico para esse chute. Por quê? Porque justamente as bactérias são organismos, o quê? Procariontes, né? E nós somos formados por células eucariontes, certo? Logo, as bactérias têm mais alvos específicos para os antibacterianos. Porque a bactéria ela tem um ribossomo diferente. Então, um antimicrobiano que afete a síntese de proteína, né, que tenha como alvo o ribossomo, e vai atingir apenas o ribossomo bacteriano e não os ribossomos das nossas células. Então, vai afetar só a síntese de proteínas da bactéria, mas não vai afetar a síntese das nossas proteínas. Não vai mexer com o nosso sistema de síntese proteica. Certo? Nós não temos parede celular, né? As bactérias já têm parede celular, ok? Não quer dizer que organismos eucariontes não tenham parede celular, né? A gente sabe que células vegetais têm parede celular, só com uma estrutura totalmente diferente da parede celular das bactérias. Então, o antibacteriano ele vai encontrar muito mais alvos específicos lá na bactéria e não vai encontrar na gente. Por quê? Porque nós temos constituições celulares diferentes. Certo, gente? Agora, um antifúngico, por que há uma dificuldade
de se desenvolver antifúngico? Porque os fungos são células eucariontes como as nossas. Logo, nós temos uma estrutura celular muito, né, semelhante. E aí, um antifúngico, ele pode, né, atingir também, afetar as células do hospedeiro, porque somos formados por células eucariontes. É por isso que tem que terem feitos muito mais testes. Gente, quem está com áudio ligado, por favor. Quem está com áudio ativado, desative, por favor. Porque está dando interferência aqui. O 711193 está com áudio ligado. Daisy, você está com áudio ligado. Por favor, desativem o áudio. Senão vai atrapalhar um pouquinho na nossa aula. Certo, gente? Então, quem tem maior toxicidade seletiva são os antibacterianos. Por quê? Porque as bactérias têm constituição celular diferente das nossas. Logo, terão alvos específicos para eles. Não que os fungos também não tenham alvos específicos, senão não existiriam antifúngicos também. Só que a dificuldade é muito maior de se criar um antifúngico devido à semelhança entre as células. Certo? A quimioterapia, ela vai utilizar substâncias químicas, certo? Essas substâncias químicas podem ser de três tipos, gente. Quimioterápicas, antibióticos e antibióticos semissintéticos. Quem são as quimioterápicas? São aquelas substâncias sintéticas, ou seja, aquelas substâncias produzidas totalmente em laboratório, tá? Completamente produzidas artificialmente. Eu chamo de quimioterápicos, tá? Esse é o conceito de quimioterápicos. Como exemplo, nós temos aqui as sulfas e as isoniazidas, que são substâncias totalmente sintéticas, produzidas em laboratório. Os antibióticos já são substâncias produzidas naturalmente, ou seja, são produzidas no interior de micro-organismo. Exemplo lá, a penicilina, que é produzida no interior de fungos. Streptomicina, que é produzida por bactérias do gênero Streptomyces. Mas aqui, como exemplo de antibióticos, nós temos as penicilinas G e V. Temos também os antibióticos semissintéticos. Olha que semi, ou seja, metade sintéticos. Parte sintético, parte natural. Ou seja, os antibióticos semissintéticos, uma parte da produção dele é feita no interior do organismo vivo e a outra parte é modificada em laboratório. Todo mundo entendeu a diferença dessas três substâncias, desses três conceitos? Tranquilo. Ótimo, então vamos Sim. lá. Os antibióticos e quimioterápicos, eles podem ter ação antibacteriana, antifúngica, antiviral, dependendo, né, do alvo, dependendo do objetivo, ok? Então, aquela ideia errônea, né, falsa que a gente tinha que antibiótico só é utilizado para tratar infecção bacteriana. Muita gente ainda pensa assim, né? Vocês achavam que antibiótico só servia para tratar infecção bacteriana? Era contra a bactéria? Quem achava aí? Sejam honestos. Eu achava. Pois é, né? Ah, mas antibiótico é bactéria. Não, gente. Olha o conceito de antibiótico. O que é um antibiótico, quando perguntarem para vocês? Substâncias naturais. Substâncias produzidas no interior de organismos, né? Que terão um efeito para matar ou inibir micro-organismos. Isso é antibiótico, antivida. A gestona? Quem tiver com o áudio ligado e não tiver nenhuma dúvida, desative o áudio, por favor. Então, se eu tenho um antimicrobiano, gente, que tem como objetivo afetar, matar ou inibir o crescimento de bactéria, eu vou chamar esse antimicrobiano de quê? Antibacteriano. Se eu tenho um antimicrobiano que irá afetar a integridade a integridade dos vírus, eu vou chamar esse antimicrobiano de quê, gente? Antiviral. Se eu tenho um antimicrobiano que vai afetar fungo, eu vou ter o quê, gente?
Tá? Então, os antibióticos e quimioterápicos, eles podem ter ação antibacteriana, antifúngica, antiviral, dependendo do tipo de antimicrobiano, podendo atuar na inibição do crescimento ou na morte desse agente patogênico, né, desse agente infeccioso. Outro ponto aqui importante, a maioria dos antibióticos usados na clínica é produzida por bactérias filamentosas, que são aquelas que habitam o solo, principalmente as do gênero Streptomyces e alguns também por fungos do gênero Penicillium, como por exemplo a penicilina, e do gênero Cephalosporium, que vai produzir a cefalosporina, que é um outro antimicrobiano do grupo dos beta-lactâmicos que a gente já vai ver mais à frente. Então, aqui tem uma tabela, vocês estão conseguindo enxergar bem a tabela? Nessa tabela, nós temos os principais micro-organismos produtores de antibióticos, né? Aqueles micro-organismos que produzem naturalmente esses antimicrobianos. Para provar aqui que os principais são as bactérias do gênero Streptomyces e fungos do gênero Penicillium e Cephalosporium. Por exemplo, aqui, ó, o grupo dos actinomicetos, Streptomyces nodosos, que produz aqui, ó, anfotericina B. O que a anfotericina B é? É um antibacteriano, é um antifúngico, é um antiviral. O que vocês acham? Antibacteriano. Antibacteriano. É um antifúngico. Antifúngico. A anfotericina B é um antifúngico que tem como alvo o ergosterol, tá? Esse antifúngico se liga ao ergosterol, abrindo poros na membrana fúngica, fazendo com que essa célula fúngica perca íons importantes para o seu metabolismo, levando essa célula à morte, tá? Então, é um antifúngico, que é tema lá para o nosso segundo bimestre, para a segunda avaliação, tá? Streptomyces venezuelae produz o que aqui, ó? Cloranfenicol. Cloranfenicol é antibacteriano, antifúngico, antiviral. O que vocês acham? Antihelmíntico? Podem chutar, podem chutar. Vamos errar agora. Lembrem que eu estou avaliando a participação de vocês. Acaba aqui. Antiviral. Cloranfenicol é um antibacteriano, tá, Cris? A gente já vai falar do mecanismo de ação dele, vamos conversar sobre ele e outros já já. Vamos ver agora aqui, é só para vocês verem aqui como o grupo das... Professora, está muito baixo o seu áudio, não estou escutando. Tá melhor? Tá baixo. Aqui tá normal. Tá normal o áudio. Eu botei no volume máximo. aqui. Então pode ser o seu celular ou a sua internet. O meu tá normal. Tá, então vamos lá, continuando. Então aqui foi só para vocês verem aqui exemplos de bactérias, né, de organismos do grupo das bactérias, do grupo das Streptomyces, que produzem antimicrobianos. Um outro grupo aqui, grupo de fungos, Cephalosporo e Penicillium, né? Cephalosporo, que produz o que? A cefalosporina. Penicillium griseufulvo, que produz a griseufulvina. E o Penicillium crisógeno, que é o responsável pela produção da penicilina. Tá? Então, grande parte desses antimicrobianos aqui são produzidos por fungos e bactérias desses gêneros, Streptomyces, Penicillium e Cephalosporo. Não que os outros também não possam produzir outros antimicrobianos. Então, vamos falar agora sobre os principais antimicrobianos, começando pelos beta-lactâmicos. O que são beta-lactâmicos? O que caracteriza um beta-lactâmico, gente? Beta-lactâmico, caracteriza ele, essa estruturazinha aqui, ó. Esse ativo aqui, que é o anel beta-lactâmico. Anel aromático. Isso. Chamado de anel beta-lactâmico, que dá nome ao grupo dos beta-lactâmicos, desse grupo de antibacterianos. Olha o áudio, quem não estiver aí,
Gente, olha o áudio, olha o áudio. Ela não entendeu o que eu quero. Olha a interferência Quero aqui. entrar direto. Professora, a sem senhora não Ana. consegue A desligar o mulher áudio toda deles por aí? manda pra gente. Eu não quero. Tu tá entendendo? Eu tenho que No semestre procurar, passado a gente gente. entrava direto. Para mim aparece só algumas pessoas bem no cantinho, Gente, na por tela. favor, Aí eu não sei professora, quem é quer que está dar falando. aula, olha o áudio. Ela tá vendo. Ele botou bem aqui pra... Por favor, gente. O paciente vai sair daqui 11 horas. Vocês não, que estão em casa, né? Eu, em casa. A gente não tá falando. Ó, ainda tem gente com áudio ligado, tá? Vamos tentar continuar. Aí. Zeneide, seu áudio tá ligado. Tá, continuando aqui. Então, os beta-lactâmicos são compostos que apresentam em comum o quê? Uma estrutura chamada de anel beta-lactâmico, tá? O qual é formado daquele, formado por 3 átomos de carbono, acompanha aqui, e um átomo de nitrogênio, tá? Então, o que caracteriza um beta-lactâmico? A presença do anel, desse anelzinho aqui, ó, chamado de anel beta-lactâmico. Quais são os principais beta-lactâmicos? Penicilinas, monobactâmicos, cefalosporinas e carbapenemas. Dentre esses, os principais utilizados na clínica são as penicilinas e as cefalosporinas. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses dois antibacterianos, certo? Então, vamos falar sobre as penicilinas. Então, a penicilina é um beta-lactâmico. Nós temos penicilinas naturais e temos as penicilinas semissintéticas, certo? E o que vai diferenciar uma penicilina da outra, gente? O que diferencia? O que vai diferenciar uma penicilina da outra é essa estrutura aqui, ó, chamada de radical. Esse radical está ligado a essa estrutura chamada de ácido 6-amino penicilânico, que é o chamado de núcleo comum das penicilinas. Núcleo comum das penicilinas, certo? Por que é chamado de núcleo comum? Comum porque se repete nas penicilinas. E o que vai diferenciar uma da outra é o quê? O radical. Todo mundo entendeu aí o que vai diferenciar uma penicilina da outra? É o radical que está ligado ao núcleo comum. Como é o nome do núcleo comum, André? Anel beta-lactâmico. Aqui, ó. Ácido 6-amino penicilânico. Então, aqui as penicilinas naturais, nós temos como exemplo aqui a G e a V. O que é uma penicilina natural? É aquela que é produzida totalmente no interior lá do organismo que produz ela, no caso, o fungo, né? Penicílio. A semissintética, penicilina semissintética, uma parte vai ser produzida no interior do fungo, né, do micro-organismo. Que parte é essa? O seu núcleo comum, o ácido 6-amino penicilânico. Aí essa estrutura, né, esse núcleo comum, o ácido 6-amino penicilânico, ele é extraído e modificado em laboratório. Aí eu vou ter o quê? Uma penicilina semissintética, certo? Qual é o mecanismo de ação da penicilina? Como é que ela age, gente? Ela vai inibir as enzimas chamadas de transpeptidase. Inclusive, nós comentamos sobre isso na nossa aula passada, né? Quando a gente falou de parede celular. Por quê? Porque a penicilina irá inibir a síntese da parede celular. De que forma, gente? Inibindo a enzima transpeptidase. Qual é a função da transpeptidase? Vocês ainda lembram? Função da transpeptidase? Inibir o quê? A transpeptidação. O que é essa transpeptidação? Inibir a ligação peptídica lá das cadeias laterais de peptidoglicano, né? Das cadeias lineares do peptidoglicano. É a transpeptidase que faz lá essa ligação cruzada, a ligação das cadeias laterais, essa ligação peptídica, tá? Então,
Como a penicilina vem e inibe a transpeptidase não vai mais fazer isso. Ela não vai mais agir, né? Não vai mais fazer o papel dela, a função dela que é fazer essa ligação. Não tendo essa ligação lateral, o que vai acontecer com as cadeias lineares de glicano? Elas vão ficar o quê? Solta, né? A parede celular vai ficar fragilizada, desestruturada, não vai ficar firme, não vai dar aquela firmeza, aquela rigidez para a parede celular. E aí, como o interior da célula ele tem uma pressão muito grande, o que acontece? Vai ser lisada. Isso, ocorre o rompimento da parede celular, né? Ocorre a lise celular, certo? Porque o fluxo osmótico vai estar direto ali, né? Líquido entrando na célula e a célula vai estourar, ou seja, vai lisar, né? Para falar o termo mais técnico. Deu para entender aí, gente, os tipos de penicilina, o que diferencia uma penicilina da outra? Sim, Vamos lá, professora. avançando. As penicilinas também podem ser inativadas, né? Por quem? Bactérias que são resistentes, né? Elas podem sintetizar aqui, ó, essa enzima chamada de penicilinases ou beta-lactamases. Penicilinases, quando eu estou falando especificamente das enzimas que irão inativar a penicilina. Ou beta-lactamases, falando em geral dos beta-lactâmicos, tá? Não só a penicilina, quanto outros beta-lactâmicos. Então, assim como a penicilina pode exercer o seu efeito lá inibindo a transpeptidase, ela pode ser inativada em bactérias resistentes, inativadas pelas penicilases ou beta-lactamases. O que essas enzimas fazem, gente? Elas clivam, né? Quebram, rompem o anel beta-lactâmico, que é essa molécula lá ativa do núcleo comum das penicilinas, né? Que é o composto ainda que dá nome ao grupo, que caracteriza os beta-lactâmicos. Então, as penicililases rompem o anel beta-lactâmico. A gente já vai ver esse esqueminha aqui. Produzidas, né? Essas enzimas são produzidas por bactérias resistentes às penicilinas. Só um lembrete aqui para vocês. Essa aula é extremamente importante para a prova de vocês, tá? Então, quem conseguir entender bem essa aula vai tirar aí acima de 8 na prova, tá? Vai tirar 8, 9, vários 10 aí se entenderem bem essa aula. Então, prestem bem atenção, tá? Então, essas enzimas rompem o anel beta-lactâmico da penicilina. E aí, a penicilina que tinha um efeito antibacteriano, quando o anel beta-lactâmico é rompido, o que acontece? A penicilina deixa de ter um efeito antibacteriano, né? É formado o quê? Uma molécula que não tem efeito antibacteriano nenhum, certo? Convertendo a penicilina em um produto inativo do ponto de vista antibacteriano, ou seja, esse metabólito que é formado não tem mais o efeito que a penicilina tinha anteriormente, antes de ter o seu anel beta-lactâmico clivado. Aqui tem um esqueminha que vai ficar mais claro para vocês. O que é isso daqui? Uma penicilina. Tá? Aqui está o anel beta-lactâmico íntegro, com seus 3 átomos de carbono e o seu nitrogênio. E aí, essa bactéria, essa penicilina, né, vai lá para fazer o efeito na bactéria, só que a bactéria ela tem uma enzima chamada de penicililase, é uma bactéria ali que está preparada para receber a penicilina e inativá-la. E aí a penicililase faz o que, gente? Rompe, ó, o anel beta-lactâmico, quebra essa ligação entre o terceiro carbono e o nitrogênio, formando uma estrutura chamada de ácido penicililóico ou ácido penicilóico. O ácido penicilóico não tem mais efeito antibacteriano, ele não tem mais aquele efeito de inibir a transpeptidase. Deu para entender, gente? Eu não? Sim. Sim, professora. Então, continuando. Aqui só para mostrar alguns exemplos para vocês das penicilinas naturais, tá? Você já sabe o que diferencia uma penicilina da outra. Lembram, né? O que diferencia uma penicilina da outra? O radical. O radical. Tudo bem. Então, qual é a diferença aqui, ó, da penicilina G
e da penicilina V. Olhem aqui para a estrutura, olhem para a estrutura. Qual é a diferença? Para onde vocês têm que olhar? Para o radical, né, gente? Olha aqui o radical da penicilina G e o radical da penicilina V. Qual é a diferença que tem entre esses dois radicais aqui, ó? Oxigênio. Oxigênio. Um oxigênio a mais que tem aqui na penicilina V e que está ausente na penicilina G. Essa estrutura aqui muda alguma coisa? Olhem para cá, muda alguma coisa? Não, né? É o núcleo comum. Se é comum, se repete. É igual em todas as penicilinas. O que vai mudar é o radical. Oxigênio. Tá? Que nesse caso aqui é um oxigênio que tem na penicilina V e não tem na penicilina G. Tá? No caso aqui, a penicilina G ela requer injeção, né, administrada por meio de injeção, e essa aqui, a penicilina V, pode ser administrada de forma oral. As penicilinas semissintéticas são aquelas o quê, gente? Uma parte produzida no organismo vivo e outra parte é produzida onde? Laboratório. Laboratório, muito bem. Aqui é exemplo das penicilinas semissintéticas, a oxacilina e a ampicilina, tá? Ambas são penicilinas semissintéticas, tá? É um antibiótico semissintético. O que vai mudar aqui? O que diferencia uma da outra? Radical. Mais uma vez o radical. O radical da oxacilina é bem mais complexo do que o radical da penicilina, certo? Um outro beta-lactâmico muito importante, né, não menos importante que a penicilina, são as cefalosporinas. Se é um beta-lactâmico, o mecanismo de ação também é semelhante ao das penicilinas. As cefalosporinas são produzidas por fungos do antigo gênero Cephalosporium, por isso que recebeu o nome de cefalosporina. Mas hoje, esse grupo, esse gênero de fungos, mudou o nome. Ele é conhecido agora como acremônio. Mudou de cefalospóreo para acremônio, tá? Mas o antimicrobiano continua sendo chamado cefalosporina, porque na época, né, esse fungo também tinha esse gênero, era chamado de cefalospóreo. Recebeu esse nome de gênero. Então, qual é o mecanismo de ação da cefalosporina? Já que ela é um beta-lactâmico, logo do grupo das penicilinas. Me digam aí. Sem olhar para cá. Mecanismo de ação das cefalosporinas semelhante ao das penicilinas. Então, qual é a ação? Inibir a síntese da parede celular. Muito bem. Tá? Então, quem é o alvo ali? O alvo, a estrutura, é a parede celular. Certo? Mas que estrutura ali que participa do processo de síntese da parede celular que a penicilina e as cefalosporinas irão inativar? É uma enzima. Transpeptidase, muito bem. Então, a cefalosporina também vai inibir a síntese da parede celular, vai inibir a transpeptidase. O que essa enzima faz, a transpeptidase? Ela catalisa a ligação peptídica, né, das cadeias laterais de tetrapeptídeo das cadeias lineares de glicano lá da parede celular, tá? Ok? O núcleo das cefalosporinas é semelhante ao das penicilinas. Se é semelhante, não é igual, né? Tá dizendo que são parecidos. O núcleo da cefalosporina é semelhante ao das penicilinas. A gente já vai ver o que vai diferenciar um núcleo do outro, certo? O anel beta-lactâmico difere das cefalosporinas. É diferente das penicilinas, devido a essa mudança que ocorre, essa alteração que tem no núcleo comum de ambas. Porém, né, mesmo ele sendo, esse anel beta-lactâmico, sendo diferenciado, né, tendo alguma diferença ali, algumas bactérias já desenvolveram beta-lactamases capazes de inativar também o anel beta-lactâmico das cefalosporinas. Tá? As bactérias ali, elas estão em intenso processo ali de mutação, podendo desenvolver, né, mecanismos de resistência. Olha aqui, nesse esqueminha, mostrando aqui a diferença do núcleo comum, ó, comparação das estruturas
nucleares das cefalosporinas e da penicilina. O núcleo comum das cefalosporinas apresenta uma estrutura chamada de anel de hidrotiazina. E que anel está presente no núcleo comum das penicilinas? O anel tiazolidina. Então, o que vai diferenciar o núcleo comum das cefalosporinas para a penicilina é o quê? A presença do anel de hidrotiazina no lugar do anel tiazolidina presente aqui na penicilina. Então, a disposição química aqui, ó, do anel beta-lactâmico associado a essa estrutura química de hidrotiazina faz com que esse anel beta-lactâmico seja diferente. Por quê? Porque ele tem uma associação química diferente. Isso torna-o diferente, tá? A disposição química do anel beta-lactâmico da penicilina está associado ao anel tiazolidina. Então, entenderam a diferença? Então, no anel comum, no núcleo comum, da cefalosporina, eu tenho o anel de hidrotiazina e no núcleo comum da penicilina eu já vou ter o anel tiazolidina. E isso faz com que o anel beta-lactâmico da cefalosporina seja diferenciado do da penicilina. Ok, gente? Tá todo mundo com fome já? Com sono? Vamos continuar. Então, falamos aí dos beta-lactâmicos. Um outro grupo muito importante é o grupo dos aminoglicosídeos, tá? Os aminoglicosídeos são caracterizados por apresentar um grupamento amina nas suas estruturas. O principal antimicrobiano do grupo dos aminoglicosídeos é a conhecida streptomicina, que é produzida desde 1940, né? Desde o século XX, lá, a década de 40, a partir de culturas de bactérias. Mais uma vez aparecendo aqui, ó, Streptomyces, aquele gênero lá que é um dos principais produtores de antimicrobianos. No caso, aqui, antibacterianos. Outros aminoglicosídeos desse grupo, né, de estruturas semelhantes, dessa classe, são a canamicina, neomicina e a gentamicina. Qual é o mecanismo de ação, né? Como os aminoglicosídeos agem, gente? O que eles fazem? Eles inibem a síntese de proteínas. De que forma, gente? De que forma? Inibindo o ribossomo, professora. Lembre, quem é que sintetiza proteínas nas células? Ribossomo. 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 O ribossomo bacteriano, ele é igual ao nosso? Bactéria procarionte, órgão procarionte, nós somos formados por células eucariontes. Não, né? O da bactéria, quais são as duas subunidades? A gente tem que relembrar, tem que lembrar da aula passada para que a gente possa entender aqui os alvos dos antibacterianos. 30S e 50S. Tá? O ribossomo bacteriano é formado pelas subunidades 30S e 50S. Os aminoglicosídeos, eles irão o quê? Se ligar à subunidade 30S. Eles têm afinidade pela subunidade 30S. Então, quando eles se ligam à subunidade 30S, eles causam uma mudança conformacional nessa estrutura. Tá? O que seria a mudança conformacional? Mudança na estrutura da subunidade 30S. Quando eles fazem isso, o que acontece? Ocorre o quê? Leitura incorreta do código genético do RNA mensageiro. Onde está o código, né? O livrinho lá de receita, da receita, para formar uma proteína. Os códigos estão no RNA mensageiro. Ok? Quem é que lê o RNA mensageiro? Quem é o leitor do RNA mensageiro? Lembrando lá de genética. E até também do primeiro semestre. Eu falei sobre isso com vocês também no primeiro semestre. Quem foi meu aluno? O ribossomo. O ribossomo é o leitor do RNA mensageiro. Tá? Então, quando os aminoglicosídeos se ligam à subunidade 30S do ribossomo, eles causam essa alteração na forma dessa subunidade, fazendo com que o ribossomo fique burro. O ribossomo não consegue mais ler perfeitamente o RNA mensageiro, ele fica doido. Tá?
Então, interfere na leitura correta do RNA mensageiro, ou seja, leva à leitura incorreta do código genético, dos códons, né, presentes no RNA mensageiro. Deu para entender o mecanismo de ação dos aminoglicosídeos? Deu Eu sim, não? professor. O que Deu. eles fazem? Inibe a síntese de proteína, certo? Quem é o alvo? Geral, ribossomo. O geral é o ribossomo. Quem é alvo específico? Subunidade 30S. Muito bem. Agora, como eles agem? Como é que eles agem? Porque nós temos outros antimicrobianos que também inibem síntese proteica, mas vão agir de forma diferente. Como é que ele age? Qual é o mecanismo de ação, a forma como eles vão agir? Se ligando à subunidade Interfere na leitura 30S. correta. Isso. Antes de fazer isso, eles causam, né, uma mudança na forma, ou seja, uma alteração, uma mudança conformacional na estrutura dessa subunidade. Quando essa estrutura ela está com a forma alterada, consequentemente, nós temos uma leitura incorreta do RNA mensageiro. O ribossomo fica ali atordoado, né? Fica burro, não consegue mais ler o seu livro de cabeceira, que é o RNA mensageiro. Ok, gente? A streptomicina, que é um aminoglicosídeo, ainda é muito utilizada como droga alternativa no tratamento da tuberculose. Tá? Porém, o uso da streptomicina para tratar a tuberculose vem diminuindo, devido a quê? A resistência adquirida por algumas bactérias. Tetraciclina é um outro antibacteriano, né? Um antimicrobiano do tipo antibacteriano, que também irá inibir a síntese de proteína. A tetraciclina é caracterizada quimicamente pela presença do anel naftaceno. Por que ela é chamada de tetraciclina? Porque ela apresenta 4 estruturas cíclicas. Quem é? O anel naftaceno. 1, 2, 3, 4. Por isso ela é chamada de tetraciclina. Certo? Qual é o mecanismo de ação dela? Inibir a síntese proteica semelhantemente, né? Igual lá aos aminoglicosídeos. Mas de que forma? De forma diferente. O mecanismo de ação, ele é diferente. A forma como ela faz isso é diferente. Mas eles vão fazer a mesma coisa, inibir a síntese de proteínas. De que forma? A tetraciclina também se liga à subunidade 30S, semelhantemente aos aminoglicosídeos. Mas o efeito que ela causa ao se ligar à subunidade 30S é diferente do efeito que os aminoglicosídeos causam na subunidade 30S. Aminoglicosídeo causa mudança conformacional. Quando as tetraciclinas se ligam à subunidade 30S do ribossomo, o que elas fazem? O que elas causam? Elas vão interferir na atividade de um outro RNA. Que RNA? O transportador. Né? Quando a tetraciclina se liga à subunidade 30S, ela vai interferir na atividade desse RNA transportador. Vai deixar o RNA transportador ali também atordoado. Tá? E qual é a função do RNA transportador? O que ele faz? Transportar, né? Transportar o quê? Se a gente transportar aminoácidos. A gente está falando de síntese de proteínas. Quem são as subunidades formadoras das proteínas? Os aminoácidos. Tá? Então, quem é que vai levar os aminoácidos lá para o sítio de síntese, para o sistema de síntese? O RNA transportador, ele que vai levando. Mas se o RNA transportador está com a sua atividade anormal, né? Uma vez que as tetraciclinas se ligaram à subunidade 30S e levaram, né, o RNA transportador ficar ali com a atividade anormal. Então, ele não vai mais levar aquele aminoácido para o sistema de síntese. Logo, eu não vou ter o quê, gente? Eu vou bloquear o quê? A adição de aminoácidos à cadeia de polipeptídeos que está nascendo. Né? Um aminoácido se liga ao outro, que se liga ao outro, que se liga ao outro, formando um polipeptídeo ali que vai sofrer vários tipos de mudanças conformacionais até chegar a uma proteína madura. Tá?
Então, tudo ok aí com o mecanismo de ação das tetraciclinas? Qual é o mecanismo de ação dela? Inibir a síntese de proteínas. De que forma? Se ligando à subunidade 30S do ribossomo. Um macetezinho aí para vocês. 30S, ó, tetraciclina, 33, ó, T. RNA transportador T de novo. Então, o que a tetraciclina faz? Se liga à subunidade 30S. Fazendo o quê? Interferindo na atividade de quem? Do RNA transportador. O RNA transportador, se a função dele é transportar os aminoácidos, ele não vai mais levar esses aminoácidos, logo eu vou ter o quê, gente? O bloqueio da adição de aminoácidos à cadeia de polipeptídeo que está se formando ali, tá? No sistema de síntese ali do ribossomo. Tudo certo? Vamos avançar. Rifamicinas e clorafenicol. As rifamicinas já têm como mecanismo de ação inibir a síntese de RNA mensageiro, tá? As rifamicinas são produzidas por bactérias da espécie Streptomyces mediterrânea. O que elas fazem? Qual é o mecanismo de ação delas? Inibir a síntese de RNA mensageiro. Logo, quando eu tenho a conversão da informação de uma molécula de DNA para uma molécula de RNA, como é o nome desse processo que a gente aprendeu lá com a tia Tatiane e com o tio Bruno? Transcrição. Transcrição. Tem transcrição é a conversão da informação genética de uma molécula de DNA para uma molécula de RNA, tá? Então, as rifamicinas vão interferir no processo de transcrição, ou seja, vão inibir a síntese do, nesse caso aqui, RNA mensageiro. Ela é usada contra micobactérias no tratamento da tuberculose e lepra. De que forma as rifamicinas irão inibir a síntese do RNA mensageiro? De que forma, gente? O evento é a transcrição, né? Então, nós não temos ali um alvo concreto, nós temos um fenômeno. A transcrição é um fenômeno. É um fenômeno que envolve enzimas, que envolve substratos, que envolve moléculas, né? Quem é a principal enzima participante do processo de transcrição da síntese do RNA mensageiro? Quem lembra aí? Transferase? 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 Não. RNA polimerase, tá? RNA polimerase é que vai fazer o quê? A polimerização, ou seja, a adição de nucleotídeos na cadeia ali do formadora do RNA mensageiro, né? Então, a rifamicina, ela irá inibir essa enzima extremamente importante no processo de transcrição, ou seja, inibir a RNA polimerase. Quando eu inibo a RNA polimerase, eu não vou ter mais a polimerização, ou seja, a adição de nucleotídeos para formar a cadeia de RNA mensageiro, né? Essa cadeia aí de ácido nucleico. Como eu não tenho RNA mensageiro, consequentemente, eu não vou ter o que também, gente? Proteína, né? Por quê? Porque o RNA mensageiro que apresenta o código para formar quem? As proteínas. Entenderam aí o mecanismo de ação das rifamicinas? Inibir a síntese do RNA mensageiro por meio da inibição da enzima RNA polimerase. E o clorafenicol também é um antibacteriano que irá inibir a síntese de proteínas também. De que forma, gente? Se ligando à subunidade, olha aqui, ó, 50S. Tetraciclinas e aminoglicosídeos até então se ligavam, são específicos para a subunidade 30S. Clorafenicol já é 50S. 50S. Isso. Então, o clorafenicol, quando ele entra na célula bacteriana, ele vai procurar o ribossomo. Quando ele chega no ribossomo, ele se liga onde? Na subunidade 50S. Quando ele se liga na subunidade 50S, o que ele faz? Qual é a consequência imediata do que ele está fazendo? Ele vai inibir a formação da ligação
peptídica entre os aminoácidos da proteína, né, do polipeptídeo que está ali se formando, do polipeptídeo nascente. Certo, gente? Então, a tetraciclina, ela interferia o quê? Na atividade do RNA transportador. Eu não tinha adição de aminoácido. Aqui eu já tenho os aminoácidos. O RNA transportador está funcionando perfeitamente. Ele está levando os aminoácidos. Só que quando os aminoácidos chegam, o que acontece? Eles não se ligam. Não ocorre o quê? A ligação peptídica entre eles. Certo? Então, o clorofenicol ele irá inibir a ligação peptídica entre os aminoácidos do polipeptídeo que está se formando ali. Certo, gente? Sim ou não? Sim. Tranquilo aí? Já estão prontos para fazer uma prova surpresa? Sim ou não? Não fique com medo, tá? Não vai ter prova surpresa nenhuma. Aqui nós temos uma tabela mostrando para vocês o espectro de atividade de alguns antibacterianos, tá? Quero que vocês olhem para essa tabela e me digam quem é o antibacteriano, nesse caso aí, que tem um espectro de atividade maior. Se eu estiver falando grego, o que seria o espectro de atividade? O espectro de atividade é quando esse antibacteriano, ele é efetivo para vários grupos, tá? Então, restrito é quando ele é estrito para um determinado grupo, e quando ele tem um espectro amplo, é porque ele vai agir em vários grupos de bactérias. Tá? Eu acho que é a tetraciclina. Isso, muito bem. Porque as tetraciclinas elas vão ser efetivas tanto contra bactérias gram-negativas, né? Gram-positivas e contra clamídias e rickétsias, tá? A streptomicina já vai ser mais efetiva contra micobactérias e bactérias gram-negativas. A penicilina G aqui ela já é mais efetiva, né? Ela é específica para bactérias gram-positivas. A isoniazida é efetiva contra micobactérias. Deu para entender aí a questão do espectro de atividade? Então, as tetraciclinas aqui é que tem um espectro mais amplo, né? Mais efetivo contra vários micro-organismos. Como a gente já falou lá dos diferentes tipos de antimicrobianos, vocês conheceram as características químicas, e já resumir praticamente o mecanismo de ação lá para vocês, vai ficar muito fácil essa parte aqui da aula, tá? É basicamente agora uma espécie de repetição, mostrando um pouquinho mais de especificidade do que a gente viu anteriormente, certo? Então, agora é vocês praticamente que vão me dar aula. Eu vou perguntar e vocês vão sair respondendo, porque eu sei que vocês entenderam tudinho. Ou eu estou enganada? Todo mundo entendeu direitinho aí o mecanismo de ação lá de todos os antimicrobianos? Vamos ver agora. Estão dormindo? Vamos ver agora, professor. Então vamos lá, vamos para a prova dos 9. Então aqui para a gente falar sobre o mecanismo de ação, vamos fazer algumas considerações aqui gerais. Um bom antimicrobiano deve apresentar o quê, gente? Para aquele antimicrobiano ser um antimicrobiano efetivo, ele tem que apresentar o quê? A tal da toxicidade seletiva. E o que é toxicidade seletiva? Olha, é algo que é tóxico seletivamente para o alvo. No caso da microbiologia clínica, quem é o alvo dos antimicrobianos? Os antimicrobianos nasceram, foram criados, desenvolvidos para atacar quem, gente? Para atacar micro-organismo. Vamos ver se vocês estão entendendo a questão da toxicidade seletiva. Quem é o alvo de antineoplásicos? O que é um antineoplásico? O que é um antineoplásico? Células cancerígenas? É uma substância, né, para tratar pessoas que têm neoplasias, câncer. Então, quem é o alvo, muito bem, quem foi que falou? Foi o André? São as células cancerígenas, né? As células neoplásicas. Então, o alvo do antineoplásico é
matar as células neoplásicas. O alvo de um antibacteriano é matar quem? Bactéria. O alvo de um antimicrobiano é matar micro-organismo. Aí vai depender de que tipo de antimicrobiano ele é, né? Então, a toxicidade seletiva é o quê, gente? É a capacidade que uma substância tem de inibir o crescimento, ou seja, inibir a proliferação, ou matar o micro-organismo sem afetar ou afetando o mínimo possível quem? Hospedeiro. Tecidos saudáveis do hospedeiro, porque eu não vou tratar um paciente para matá-lo, né? Eu vou tratar o paciente para mantê-lo vivo e saudável. Se eu tiver uma substância que vai afetar mais o meu paciente, o tecido saudável do meu paciente, do que o micro-organismo propriamente dito, aí eu não tenho uma substância, né? Um quimioterápico efetivo. Então, para ele ser bom, ele tem que apresentar toxicidade seletiva. Inclusive, esse é um dos testes utilizados para poder um dia uma substância chegar na clínica, né? Avaliar a toxicidade, ver se a substância ela tem especificidade para o alvo, tá? Deu para entender? Toxicidade seletiva, mais uma vez, a gente já falou um pouquinho dela anteriormente. Outros conceitos importantes na microbiologia clínica é o conceito de agente bactericida, já que a gente está falando aqui de antibacterianos. O que é um agente bactericida? Olha, sida, bactericida, suicida, lembre. É algo Mata a bactéria. Mata a bactéria. Então, o agente bactericida, ele irá matar a bactéria. Morreu, game over para a bactéria. E o agente bacteriostático, ele vai fazer o quê? Inibe o crescimento. Inibe o A crescimento. proliferação. E quem aí na infância brincou de estátua? Estátua era para você ficar o quê? Parado, né? Então, é para a bactéria parar o crescimento. Quem estudou lá na física a parte tinha dinâmica, né? E tinha os processos estáticos, né? Então, esse sufixo ele tem a ver com o quê? Com parada, né? Estático é algo que tem que parar, ficar parado. Então, o agente bacteriostático ele vai causar o quê? A inibição do crescimento, não deixar a bactéria aumentar a sua população, não vai deixar a bactéria proliferar, certo? Quando a bactéria não prolifera, não consegue sintetizar ali as suas proteínas, não consegue proliferar, o sistema imune vem e faz o seu efeito, faz o seu papel, né? O sistema imune vem lá, as células, os macrófagos, neutrófilos vão lá e fagocitam esse micro-organismo, no caso a bactéria, e aí acabou para a bactéria. Ok? Porém, gente, algumas drogas bacteriostáticas podem atuar como bactericidas em algumas situações. Exemplo aqui, ó, o clorofenicol, ele é um agente bacteriostático. Ele causa o quê? A inibição do crescimento. Mas ele pode agir como bactericida em alguns casos, né? Contra a Haemophilus influenza e contra Streptococcus pneumoniae. E a penicilina, que é classicamente conhecida como bactericida, causar morte bacteriana, ela pode agir em alguns casos como bacteriostática. E quais são os alvos, né, os sítios alvos, os locais onde esses antibacterianos irão atuar? Quais são os sítios alvos dos antibacterianos, gente? As estruturas da bactéria, né? As estruturas da célula bacteriana. Quais são os principais alvos na bactéria? A parede celular, tá? Antibacterianos que afetam a parede celular vão afetar a estrutura e a biossíntese dessa estrutura. Um exemplo de um antibacteriano que atua na parede celular? Penicilina, professor. Penicilina, né? Que é do grupo da classe dos beta-lactâmicos. Membrana citoplasmática é um outro alvo, tá? Para antibacterianos. Antibacterianos que atuam na membrana citoplasmática vão interferir na sua estrutura e função. Outro alvo, ribossomo, né? Ribossomo, os antibacterianos que atuam nos ribossomos vão interferir em quê, gente? Na síntese das proteínas, já que o ribossomo realiza a síntese proteica. Outro alvo é a síntese de ácidos nucleicos. Síntese de ácidos nucleicos é algo concreto, é algo palpável? O que vocês acham?
Não, né? São fenômenos, são eventos, uns dos vários eventos que acontecem nos organismos vivos, tá? Exemplo, síntese de DNA a gente chama de quê? Replicação. Quando a célula faz cópias do DNA, está ocorrendo o quê? Replicação. E a síntese do RNA eu chamo de transcrição, tá? Então, um outro alvo para os antibacterianos é a síntese dos ácidos nucleicos. Mas para a gente entender esse alvo, que não é algo concreto, é um fenômeno, se é um fenômeno, é porque ocorre ali etapas, e essas etapas apresentam substratos, apresentam enzimas. Vocês têm que conhecer o evento para vocês entenderem como os antimicrobianos irão atuar neste alvo, né? Por exemplo, replicação do DNA. Quem são as principais enzimas envolvidas na replicação do DNA? Quem conseguiu aí pegar bacana a parte lá da genética. E quem assistiu a minha quinta aula lá no primeiro semestre de citologia e histologia e embriologia. Enzimas principais: DNA polimerase, tá? DNA girase é importante, topoisomerase, tá? DNA polimerase faz a polimerização, né? Adiciona lá os monômeros, os nucleotídeos. DNA girase vai fazer a condensação desse material genético para que essa célula possa se dividir sem causar danos no DNA, para o DNA, né, não se ligar um com o outro e acabar rompendo. Topoisomerase. A topoisomerase vai fazer o quê? A descondensação, né? O efeito contrário ali ao da DNA girase. Então, conhecendo o papel dessas enzimas, se um antibacteriano vier e inibir, prejudicar o efeito dessa enzima, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Eu não vou ter a formação do DNA. RNA, transcrição, né? Que é a síntese do RNA. Aí a gente tem que conhecer quais são as enzimas que fazem parte do fenômeno da transcrição. RNA polimerase e outras enzimas importantes, mas a principal da transcrição é a RNA polimerase. Um exemplo de um antibacteriano que afeta a transcrição é quem? Está fresquinho, a gente viu rapidamente, viu nos últimos slides. Meio ponto para que acertar. Acabou o tempo. Acabou o tempo. O que é, Mariana? É a rifamicina. Tá? Aqui nós temos uma figura esquemática mostrando esses alvos para vocês. Ó, aqui a parede celular, aqui espesso rosadinho, parede celular. Quem são os antibacterianos que atuam na parede celular? Os principais são os beta-lactâmicos. Membrana celular também é outro alvo para antibacterianos. Quem são os principais que atuam? Polimixinas, daptomicinas. Outro alvo aqui, ó, função, estrutura lá do DNA e do RNA, né? Síntese de ácidos nucleicos. Quinolonas, que vão inibir a DNA girase, né? Interferindo logo na replicação do DNA, na divisão celular. E aqui o ribossomo. Tá? Então, antibacterianos que atuam aqui no ribossomo, interferindo na síntese proteica, nós temos aminoglicosídeos, tetraciclinas, glicilciclinas, macrolídeos e outros. Temos um outro grupo também, tá? Que são o grupo dos chamados de inibidores metabólicos. Por que inibidores metabólicos? Porque eles vão interferir numa via metabólica. Exemplo, nós temos aqui as sulfanilamidas, que vão interferir aqui na síntese do ácido fólico, importante para produzir DNA. Eles são análogos do PABA, que é o ácido para-aminobenzoico, que é o principal precursor para formar o ácido fólico. Não tendo ácido fólico, eu não vou ter nucleotídeos, não tendo nucleotídeos, eu não terei também material genético. Então, vamos falar aqui sobre o mecanismo de ação dos antibacterianos de acordo
de acordo com os alvos. Gente, eu não sei por que está aparecendo esses riscos vermelhos. Acho que é porque eu estou mexendo aqui no mouse e está aparecendo. Mas tá dando para vocês verem, mesmo assim, tá? Parede celular aqui. Então, quais são os principais antibacterianos que atuam na parede celular? São os beta-lactâmicos, certo? E qual é o mecanismo de ação dos beta-lactâmicos, gente? Hein? Lembre da penicilina, lembre da cefalosporina, o que eles fazem? Inibem a síntese de quê? Da parede celular, né? Então, os beta-lactâmicos, que são os principais grupos de antibacterianos que atuam na parede celular, eles irão inibir o quê? A síntese da parede celular, tá? Então, quem é o alvo geral dos beta-lactâmicos? Parede celular, certo? Quem é o alvo específico dos beta-lactâmicos? Transpeptidase. Transpeptidase, muito bem. Agora, qual é o mecanismo de ação dos beta-lactâmicos? Para começar a resposta a ficar bonitinha, inibe a síntese da parede celular. Beleza, né? É o resumo da obra. De que forma? De que forma, gente? Por meio da inibição da transpeptidase, né? E qual é a função da transpeptidase? Realizar a ligação das cadeias laterais de tetrapeptídeo das cadeias lineares de glicano do peptídeo de glicano, tá? Então, o mecanismo de ação dos beta-lactâmicos, inibir a síntese da parede celular por meio da inibição da enzima transpeptidase, a qual é responsável pela ligação peptídica das cadeias laterais de peptídeo-glicanos, certo? Então, atua na parede celular. O alvo geral, parede celular. Alvo específico, a enzima transpeptidase. Ok? E aí, quando eu tenho o que, gente? Não tenho a ligação das cadeias laterais, o que acontece com a estrutura da parede celular? Ela se torna fragilizada. Estando fragilizada, o que acontece com a célula? Ela lisa, ela rompe. Lisa. Isso, muito bem. Então, uma resposta completa, gente, tá? Para levar a pontuação inteira, tem que ter todos esses elementos. Ok? Alvo geral, alvo específico, o que ela faz, consequência. Qual é a consequência? É a lise, né? É a morte celular. Tá? Qual é a consequência imediata? A consequência imediata é o quê? Uma desestruturação da parede celular. A consequência final é a lise e a morte da célula. Aqui nós temos, só para mostrar para vocês, o esqueleto aqui do peptídeo-glicano. Daqui da nossa aula passada, a gente viu que é formada por uma cadeia linear, né, de monossacarídeos, NAG ou NAN, e eles são ligados por meio dessa cadeia lateral aqui. Então, a penicilina ela vai inibir a enzima transpeptidase que realiza essa ligação peptídica das cadeias laterais, das cadeias lineares do peptídeo-glicano. Aqui só para mostrar para vocês uma tabela mostrando outros antibacterianos que vão atuar aí na parede celular. E penicilinas semissintéticas, antibióticos antimicobacterianos, né, que vão atuar aí nas micobactérias. Aqui em destaque a oxacilina e a amoxicilina, tá? Só para mostrar outros tipos de exemplos de antibacterianos que atuam na parede celular. Um outro alvo importante, né, nas bactérias onde os antibacterianos irão atuar é a membrana citoplasmática, tá? Antimicrobianos que atuam neste alvo, eles irão inibir a síntese de ácidos graxos. Os ácidos graxos são os principais componentes dos lipídios, né? E a membrana é formada por fosfolipídios. Os lipídios são formados por quantas unidades? O álcool e os ácidos graxos. Se eu inibo a síntese de ácidos graxos, eu vou interferir na síntese dos lipídios de membrana, né? Dos fosfolipídios. Se eu não tenho fosfolipídio,
eu vou interferir, eu não vou ter ali a membrana bem estruturada. Ok, gente? Então, os antimicrobianos que atuam neste alvo inibem a síntese de ácidos graxos. Exemplos, nós temos aqui a isoniazida, né? Importante no tratamento da tuberculose. Aqui nós temos também aqui a polimixina B, como exemplo também de antibacterianos que atuam na membrana citoplasmática. Por que a polimixina B ela é específica para a membrana de bactérias, gente, e não para a membrana das nossas células? Elas são ativas contra bactérias porque, uma vez que afeta os fosfolipídios existentes apenas em procariotos, tá? Então, a polimixina não vai afetar ali a síntese de ácidos graxos presentes em células eucariontes, apenas os específicos, ácidos graxos específicos, para a síntese de fosfolipídios dos procariontes, tá? Por isso tem essa toxicidade seletiva. Um outro alvo são os ribossomos, né? O ribossomo 70S, tá? E não o 80S, certo? Porque se é antibacteriano, tem que afetar o ribossomo procariótico. Quem são os antimicrobianos, os antibacterianos que atuam nesse alvo, gente? Quem são? Aminoglicosídeos, tetraciclinas, clorafenicol, tá? Então, os antimicrobianos não vão agir nas células dos hospedeiros. Por quê? Porque nós temos o ribossomo 80S. E esses antimicrobianos não reconhecem o ribossomo 80S. Apenas o ribossomo 70S, que é formado por quais subunidades? A 30 e a 50S. Antimicrobianos que atuam neste sítio, quem são? Os aminoglicosídeos, tetraciclinas e clorafenicol, que são os principais utilizados na clínica. Vamos relembrar o mecanismo de ação de cada um desses? Dos aminoglicosídeos. Como é que os aminoglicosídeos agem, gente? Um corajoso aí para falar o mecanismo de ação dos aminoglicosídeos. Tem nenhum corajoso? Na subunidade 30S, professora. Como é, André? Eles se ligam na unidade 30S, né? Eles causam aquela conformação. Isso, muito bem. Se ligam à subunidade 30S do ribossomo bacteriano, causando uma alteração na sua forma, né? Uma mudança conformacional, levando a quê? Não conseguirem ler de forma correta Muito bem, levando a leitura incorreta de quem? Do livrinho da célula que é o RNA, da célula que é o RNA mensageiro. Ou seja, o leitor, que é o ribossomo, ele fica doido, burro, não consegue mais ler, ficou analfabeto, ele não vai ler o RNA mensageiro. Quem faz o ribossomo ficar analfabeto? Os aminoglicosídeos. Certo? Tetraciclina. Mecanismo de ação das tetraciclinas. Como as tetraciclinas agem? Outro corajoso. Inibem a síntese proteica e se liga à subunidade 30S. É isso? Muito bem. Também se liga à subunidade 30S. Primeiro, o alvo é o ribossomo, a gente já sabe que está interferindo em quem? Na síntese proteica, né? Agora, o mecanismo de ação, como isso acontece, que já é diferente. A tetraciclina, ela se liga também à subunidade 30S, que nem os aminoglicosídeos. Mas o que eles fazem depois disso, né? Depois de se ligar a essa subunidade, já é diferente. Tá? Então, o mecanismo de ação de ambos é diferente. Então, quem foi que falou aí? Foi a Ivanise, foi? Foi. Então, Ivanise, quando a tetraciclina, muito bem, como você falou, se liga à subunidade 30S, interferindo na síntese de proteína, de que forma ela interfere na síntese de proteína? O que acontece depois que ela se liga à subunidade 30S? Ela interfere no RNA transportador, não é isso? Muito bem. Interfere na atividade do RNA transportador. Muito bem. Como o RNA transportador, a função dele é fazer o quê, Ivanise?
O transporte de aminoácidos, não é isso? Isso, né? Levar os aminoácidos para formar o polipeptídeo. Como ele não está levando esses aminoácidos, eu não estou adicionando aminoácidos. Logo, ocorre o quê? Quando o RNA transportador tem a sua atividade ali prejudicada. Ocorre o bloqueio da adição de aminoácidos, né? Na cadeia de polipeptídeos que está se formando, na cadeia de polipeptídeos nascentes. Ok? Todo mundo entendeu? Todo Sim, mundo professor. entendeu, né? Então, clorafenicol, para finalizar a parte do ribossomo, do alvo ribossomo. Ele se liga à porção 50S, professor. Isso, esse daí já vai se ligar à ligações afinidade, peptídicas entre os aminoácidos. tendo como consequência o quê? 50S. Na 50S. Quando ele se liga à subunidade 50S, o que acontece? A inibição de quê? Ligações peptídicas. Das ligações peptídicas, isso. Ou seja, os aminoácidos estão lá, mas a ligação peptídica não acontece. Por quê? Porque o clorafenicol não deixa isso acontecer. Quando ele se liga à subunidade 50S, as ligações peptídicas não acontecem. Logo, eu vou ter os aminoácidos soltos, eu não vou ter proteína. Ok? Tudo certo? Positivo. Avançando. E travou aqui. Aqui está a maquinaria aqui, ó, de síntese, só para vocês visualizarem, tá? Essa escadinha aqui seria quem? O RNA mensageiro. Aqui é a subunidade 50S, a subunidade 30S, tá? Aqui, olha, o polipeptídeo se formando, aqui, ó, o RNA mensageiro e o polipeptídeo se formando aqui. Então, a streptomicina, que é um aminoglicosídeo, age na subunidade 30S, tá? Causando uma alteração conformacional, levando à leitura incorreta do RNA mensageiro, né? A tetraciclina também atua na subunidade, ó, puxando para cá, subunidade 30S, interferindo na atividade do RNA transportador, bloqueando o quê? A adição de aminoácidos aqui, ó. O aminoácido não vai mais entrar aqui, porque o RNA transportador não está mais levando, tá? E o clorafenicol já se liga à subunidade 50S, certo? Inibindo essa ligação aqui, ó. Isso aqui que é a ligação peptídica, tá? Então, o clorafenicol não deixa essa ligação peptídica acontecer, não deixa ela se formar. Tá, gente? Tudo certo? Aqui, só para mostrar para vocês também uma tabela em que você consegue observar outros antibacterianos que atuam nesse alvo, tá? Então, vários antibacterianos, depois vocês olham direitinho, que atuam também no ribossomo 70S, a streptomicina, a neomicina, a gentamicina, a tetraciclina, macrolídeos, e aqui as características deles. Por fim, o outro alvo é o quê? A síntese de DNA e RNA, ou seja, a síntese de ácidos nucleicos. Como eu já falei para vocês, isso não é um alvo concreto ali, né? Algo que eu possa palpável, como o ribossomo, né? Como a parede celular, como a membrana. Isso daí é um fenômeno, ou seja, é um evento que acontece na célula. Então, quem são os alvos que vão atuar? Os alvos desse alvo aí, que no caso é o fenômeno. São enzimas, né? Que participam desse processo. Então, quem é o principal alvo que vai atuar ali na replicação e na transcrição, no fenômeno da replicação da transcrição, gente? Então, o alvo é inibição de enzimas que agem na replicação do DNA, se o evento for replicação, como, por exemplo, aqui, ó, DNA polimerase, DNA girase, na descondensação, né, porque eu preciso descondensar o material genético para poder replicá-lo, depois ele vai se condensando novamente. Que enzima? Topoisomerase, e as enzimas que agem na síntese do RNA, como, por exemplo, a RNA polimerase. Então, os alvos desses antimicrobianos que vão atuar na síntese de DNA e RNA são essas enzimas que participam desse fenômeno. Estou conseguindo me fazer entender? Vocês estão conseguindo me entender?
Sim, gente? Ok, professora. Tá. Então, eu tenho os dois fenômenos, eu tenho que conhecer esses fenômenos, tá? Enzimas que participam, se eu inibir a enzima DNA polimerase, eu vou interferir na replicação do material genético. Se eu não tenho replicação de material genético, a célula não irá dividir, tá? Eu estou interferindo na divisão da célula. Quem são os antimicrobianos, né, os antibacterianos que vão atuar nesses alvos aí, nessas enzimas? A rifamicina, que a gente viu lá na primeira parte da aula, né, importante no tratamento da tuberculose. Qual é o mecanismo de ação das rifamicinas? Inibir a síntese do RNA mensageiro, né? Inibindo que enzima participante desse processo? Aqui, ó, RNA polimerase. Qual é a função da RNA polimerase? Polimerização, né? Adicionar o quê? Nucleotídeos para formar lá o RNA, certo? Um outro exemplo de antibacterianos que atuam nesse evento, no caso aqui da replicação do DNA, são as quinolonas. As quinolonas são eficientes contra infecções do trato urinário. O que elas fazem? Inibe a enzima DNA girase. O que a DNA girase faz? Condensação do DNA. Então, se eu não tenho processo lá de condensação do DNA, a célula não vai se dividir. Por quê? Porque o material genético precisa condensar depois de replicado para que não ocorra quebra no processo de anáfase. Tá? Então, o material genético tem que estar todo condensadinho lá na forma de cromossomo para poder a célula dividir. Tá? Então, DNA girase que vai, né, girar lá, né, vai fazer a condensação do DNA. Ok? Certo, gente? Certo, professora. Deixa eu ver se ainda tem mais algum aqui. Não. Então, por hoje, a gente vai ficar por aqui, tá? Falamos sobre as principais classes de antimicrobianos, o mecanismo de ação desses antimicrobianos, tá? Procurem revisar esse material, procurem ler de novo, assistir a aula novamente se ficou alguma dúvida. Eu vou postar na plataforma os slides, tá, gente? E a aula que está sendo gravada. E a aula gravada, tá? E na próxima aula a gente vai falar sobre os mecanismos de resistência. Ou seja, o que as bactérias fazem, né? O que os micro-organismos fazem para poder burlar o efeito dos antibacterianos. Quais são os mecanismos que eles criam para resistir ao efeito dos antibacterianos, certo? Tudo bem? Alguém tem uma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Não? Ainda estão aí para me dar boa noite? Só na hora da prova, professora. Olha, na hora da prova não é para ter dúvida, hein, Maria José? Na hora da prova é para estar lá afiado e respondendo a prova ok, bonitinho, direitinho, sem dúvida nenhuma. A dúvida é para tirar agora. Boa noite. Boa Tá noite, bom, professora. gente? Então, ficamos por aqui hoje. Boa noite para vocês. E Boa até noite, Boa noite. professora. quarta-feira que vem. Deem uma lida. Deem uma lida em mecanismo de resistência, tá? Para vocês chegarem com conteúdo, Ok. perguntando, tá bom? Tá bom, então, gente. Boa noite. Até a próxima aula. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Estou conseguindo encerrar a aula. Boa noite. Eu não estou conseguindo encerrar a aula, gente. Esse computador trava.